É isso, Alex. E olha, outro assunto que repercutiu essa semana foi que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a alteração da resolução que trata sobre os procedimentos de fiscalização e também de auditoria do sistema eletrônico de votação. De acordo, de agora em diante, as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal não irão mais participar da auditoria dos votos. Proposto pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, a medida foi aprovada com o argumento de que a auditoria não é competência de nenhuma dessas entidades, A Moraes também disse ainda que a atuação das Forças Armadas é limitada à organização do processo eleitoral, auxiliando tanto no transporte das urnas eletrônicas, como também na segurança dos eleitores nos locais de votação. Também houve aí a modificação no teste de integridade das urnas com biometria, ficando decidido, entre outras coisas, que a testagem será aplicada em ao menos 5 capitais e também no Distrito Federal, e que os locais onde serão feitos os testes sejam definidas pelas comissões de auditoria até 10 dias antes da votação. E fica aqui o questionamento, Diene? Você acha que é de competência, sim, do Exército, dessas outras entidades, fazer essa fiscalização também das urnas, ou não está certo essa nova auditoria aprovada? Olha, é o seguinte, a gente precisa analisar, a gente está querendo a transparência, sempre tivemos e falamos sobre a transparência sobre esse processo eleitoral. Quanto mais órgãos para fazer essa auditoria, melhor, entendeu? O fato de, tem o TSE, beleza, é o órgão regulador, o órgão principal. Mas se tem outras instituições que podem ajudar e levar transparência para a população, que aquele voto dela de fato foi computado, isso tem que continuar. Por que está tirando esses órgãos? Sempre nós pedimos transparência no processo eleitoral. Eu acredito muito, nas urnas. Eu acho que de fato nós temos um processo eleitoral, apesar que alguns pares nossos, alguns colegas pensam que existe de outra forma, alguma forma de manipular tudo isso. Eu acompanhei, já fiz vários estudos juntos a respeito da urna, mas pode melhorar a transparência. Eu acho que isso é o mais importante, cada dia mostrar a verdade, como funciona e levar a serenidade do processo eleitoral, que é muito ruim. Todas essas dúvidas que a população tem da urna eletrônica e não passar essa transparência. Com esses órgãos participando, leva a isso. Eu, na minha opinião, teria que continuar e a cada dia aumentar mais a segurança. Não, mas o voto impresso, isso é coisa do passado. Não, vai continuar o processo da mesma forma. É a mesma coisa de você somente colocar um comprovante do lado. Eu acho que a transparência desse processo eleitoral, ele daria, se nas próximas eleições a gente pudesse, além de digitar normalmente o que acontece hoje nas eleições, você pegar esse comprovante e já cair numa urna para fazer essa comparação, essa transparência para levar para a população brasileira. Ludmila Rosa. Rafael, eu acho que a decisão do TSE foi acertadíssima. Veja bem, vamos pensar nas Forças Armadas? Quando as Forças Armadas foram colocadas nesse processo por um aceno do Barroso, que então era presidente do TSE, foi justamente para apagar aquele momento em que o Brasil acreditava que as Forças Armadas estavam encampando aquele discurso de que as urnas eletrônicas eram fraudáveis ou já tinham sido, inclusive, fraudadas em eleições anteriores. Coisa que nunca se comprovou, coisa que não há, de fato, nenhuma consistência nesse argumento. E aí, quando a gente pega quais eram as participações das Forças Armadas, sabe de onde vinham esses relatórios que embasavam a opinião das Forças Armadas, sobretudo do Exército? Do Walter Delgatti Neto. Vocês sabem disso. O hacker lá que fez a Vaza Jato e agora estava lá trabalhando com a Carla Zambelli, que no primeiro semestre nós falamos muito dele aqui. Gente, eram essas pessoas que estavam colocando o sistema rígido e formidável de cômputo de votos do Brasil em xeque.
Eu vivo dizendo aqui, a gente precisa moralizar as nossas instituições, a gente não pode continuar tratando tudo no Brasil como se fosse uma várzea. E a auditoria de urna é coisa de gente especializada, dos técnicos competentes que o TSE tem. E essas urnas são auditáveis no momento certo, no momento oportuno, com o chamamento de partidos políticos, com o chamamento de universidades, com o chamamento de várias entidades especializadas. Então não tem que ter forças armadas lá, não. Até o STF não tinha que estar lá mesmo, não. Qual que é a expertise técnica dessas instituições? Nenhuma. Isso não tinha sentido, não tinha por que de ser. Então agora as coisas precisam voltar para os eixos. E nós já tínhamos um eixo, esse eixo foi balançado, e agora nós vamos fortalecer esses eixos, fortalecer a institucionalidade do Brasil. Porque do jeito que estava, não dava para ficar. Vamos registrar mais participações no nosso YouTube, no nosso WhatsApp. Sobre esse assunto, Alex, tem alguma participação aí no YouTube? Ô, Rafael, a Lucimar Souza de Melo diz o seguinte: transparência acaba com o estado de confusão. Bom dia, dona Lucimar, obrigado pela participação. E aí a Nina também diz: pedir transparência é um direito nosso. Tá, daqui a pouquinho, depois da participação do Pedro Henrique Rabelo, a gente vai ter mais participações aqui dos nossos ouvintes, internautas e telespectadores no nosso WhatsApp, Alex. É isso mesmo.